Monitor Digital. Olá, você que curte o Monitor Digital. A aula de hoje é de Química com a nossa professora Jéssica. Vamos lá, Jéssica, é com você. Dica do mestre. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, professora de Química do IFE Campus Itaperuna, e hoje eu estou aqui para resolver uma questão de Química do Enem de 2018. Vamos juntos? A questão de Química do Enem 2018 traz o seguinte enunciado: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidex-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para se perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na... Aí nós temos as seguintes opções: A. Fórmula estrutural. Letra B. Fórmula molecular. Letra C. Identificação dos tipos de ligação. Letra D. Contagem do número de carbonos. E letra E. Identificação dos grupos funcionais. Primeiramente, vamos identificar no texto quais são os dois tipos de moléculas produzidos pelas abelhas rainha e pelas abelhas operárias. Então, aqui nós temos que a abelha rainha produz o ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto a abelha operária produz o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Analisando esses nomes, o que a gente pode inicialmente observar é a diferença na nomenclatura quanto à numeração. Na abelha rainha nós temos o 9-hidrox, enquanto na abelha operária nós temos o 10-hidrox. Então, a diferença que a gente consegue observar na nomenclatura é essa numeração. Representando as estruturas, nós teríamos então, para a abelha rainha, a molécula ácido 9-hidrox-10-2-enóico, essa primeira ilustração que a gente tem aqui representada, e para a abelha operária, o ácido 10-hidroxidec-2-enóico, que seria essa segunda estrutura aqui representada. A gente, então, consegue observar que para a abelha rainha, o grupamento hidroxila se posiciona no carbono número 9, como a própria nomenclatura já nos indicava, enquanto na abelha operária, a hidroxila se localiza no carbono número 10, conforme identificado aqui na nomenclatura. O enunciado pede para a gente marcar aquela em que a abelha rainha e operária possuem diferença. Então, vamos analisar aqui inicialmente a letra E, identificação dos grupos funcionais. A gente consegue observar, tanto no ácido 9 quanto no ácido 10, a gente tem a presença de uma hidroxila ligada a carbono, responsável pela função álcool, e temos o grupamento ácido carboxílico, tanto na molécula produzida pela abelha rainha, quanto na molécula produzida pela abelha operária. Quando a gente analisa essa alternativa E, identificação dos grupos funcionais, a gente não consegue perceber uma diferença, pois ambas as moléculas possuem os mesmos grupos funcionais, grupamento fenol e grupamento ácido carboxílico. Então, a gente já pode eliminar a letra E. Na letra D, a gente tem como afirmativa contagem do número de carbonos. Se nós formos, então, contar o número de carbono em cada uma das moléculas, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos para a molécula do ácido sintetizado pela abelha rainha. E no ácido sintetizado pela abelha operária, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ambas
Todas as estruturas possuem 10 carbonos em sua fórmula. Por isso, elas não diferem da contagem do número de carbonos. Analisando agora a letra C, identificação dos tipos de ligação. A gente consegue identificar nas duas estruturas que ocorre a existência de ligação simples, quando a gente tem apenas um traço representado, e ligação dupla, quando nós temos a representação de 2 tracinhos, como aqui nesse caso aqui. Então, os tipos de ligações também são idênticos nas duas moléculas. Então, também é uma alternativa que não aponta a diferença. Na letra B, nós temos, então, a alternativa fórmula molecular. Fórmula molecular é aquela fórmula que apresenta a quantidade total de cada átomo do composto. Nós já contamos a quantidade de carbonos, né, que identificamos o quantitativo de 10. Agora precisamos contar o número de hidrogênios e de oxigênio. Ao realizar essa conta, a gente consegue observar que a fórmula molecular dos dois compostos são esse daqui, ó, C10H18O3, tanto na molécula produzida pela abelha rainha, quanto na molécula produzida pelas abelhas operárias. Portanto, a fórmula molecular também não é uma diferença existente entre esses sinalizadores químicos. E agora vamos analisar a letra A, fórmula estrutural. Analisando a fórmula estrutural que está aqui representada, a única diferença que a gente consegue ver é que em sua estrutura o grupamento hidroxila no sinalizador da abelha rainha se encontra no carbono de número 9, lembrando que a gente precisa sempre contar a cadeia começando da função principal, que é o ácido carboxílico, por isso começamos a contar da direita para a esquerda. E aqui eu tenho o grupamento hidroxila localizado no carbono número 10. Então, a gente tem uma diferença na fórmula estrutural e essa diferença gera, então, a existência de uma isomeria entre esses dois compostos, que no caso aqui seria uma isomeria de posição. Numa estrutura, a hidroxila se encontra no carbono número 9, enquanto na outra estrutura, a hidroxila encontra-se no carbono número 10. Por isso, então, a gente pode afirmar que a fórmula estrutural possui uma diferença nesses compostos químicos, que seria, então, a nossa resposta certa, e o tipo de diferença geraria, então, um isômero de posição. Então, é isso, gente. Espero ter ajudado e até uma próxima. Tchau, tchau!